Olá, sejam bem-vindos de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes, nós estamos na nossa 17ª aula, tratando aqui sobre os artigos. Lembra que a partir da aula anterior, aliás, de duas aulas anteriores, nós estamos tratando sobre o genérico, né? O artigo genérico, que basicamente distingue entre duas classes, né? Lembrando aquele conceito que eu já apresentei, que o artigo genérico ele é diferente do artigo individualizante, em que ele toma o artigo individualizante ele toma um elemento, um objeto dentro de uma classe maior, então faz essa comparação entre o que é mais específico e aquilo que é geral. Já o artigo genérico ele toma uma classe inteira e relaciona essa classe inteira com outras classes. E aí a gente falou sobre humanidade e reino animal, por exemplo, em que são duas classes distintas, gerais, e não se está falando de um indivíduo, ser humano especificamente, nem de um animal especificamente, enfim. A gente explicou esse ponto aí. E finalmente entramos nas ilustrações. Na última aula apresentamos uma ilustração de um texto, e agora estamos, inclusive, o texto de Mateus 18, 17, né, sobre considera-o como gentil e publicano, aquela passagem lá sobre disciplina, né, disciplina eclesiástica e tudo isso. Agora estamos na aula 17, em que nós vamos continuar tratando sobre essas ilustrações, lembrando obviamente que isso se trata da nossa metodologia aqui do nosso curso, que é de justamente a gente poder manter um foco escriturístico, né, um foco textual e não meramente gramatical, teórico, em tudo aquilo que a gente está fazendo, tá bom? Beleza. Então, tendo falado sobre isso, vamos aqui para o texto de Lucas 10, versículo 7, para a gente poder fazer aí já uma tradução, uma leitura, enfim, do jeito que a gente já tem buscado fazer. En aute de... Deixe-me... então... En aute de te oikia menete es thiontes kai pinontes ta par auton axios gar ho ergates tu mis thu autu me metabainete ex oikias eis oikia. O texto vai dizer então: permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Bom, vamos entender aí a tradução que a gente tem aqui na mão, né? En autei. Lembre-se de en, nós temos aqui o na, e na verdade quando se tem autei, é nessa ideia aqui que o autós, no caso aí, autei está sendo utilizado, né? Na mesma, é aquele pronome enfático, né? Então, na mesma casa, en autei, de, que é o mas ou porém, às vezes i, nesse caso nem foi traduzido, te oikia, que é na mesma casa, menete. Menete vem do verbo meno, que significa eu permaneço, né? Na verdade, o verbo é exatamente meno, né? Aqui no seu formato, na sua forma lexical, meno. E aqui menete, segunda pessoa do plural, vós, né? Então, permanecei. Segunda pessoa do plural, inclusive imperativo, né? Isso é uma ordem, né? Então, permanecei na mesma casa. Es thiontes, aqui uma forma participial, comendo. Lembrando que sempre que nós temos um particípio nesse sentido aí, o particípio é sempre ligado a um verbo principal, então ele acaba sendo uma espécie de subordinação, né? Uma subordinação na frase. Então, às vezes é importante a gente entender o que é principal na oração e aquilo que é subordinado, e normalmente a gente tem uma dica aí do que é subordinado quando a gente tem um particípio diante de nós, como a gente vê aí. Então, permanecei na mesma casa, comendo,
kai pinontes, ou seja, comendo e bebendo. Então esses dois elementos aqui são elementos pinontes kai esthiontes. Esses dois elementos são elementos subordinados, certo? Só chamar sua atenção aqui para isso. Subordinados. Porque quando a gente acha o que é subordinado e o que é principal, elementos subordinados. Quando a gente faz isso, a gente consegue mais facilmente encontrar o que eu considero ser o que é mais importante de se achar num texto, que é o fluxo da argumentação, né? O fluxo do argumento do autor, o fluxo de pensamento do autor, enfim. E uma das formas de fazer isso é fazer o que a gente chama de fluxograma, né? Que é graficamente entender esse argumento do autor. A gente poderia falar bem mais aqui sobre fluxograma, não é o caso, mas enfim, a gente está aqui falando sobre isso, e quando a gente toca nos particípios, e onde é que essa ideia de fluxograma toca no grego? Enfim, dá para fazer um fluxograma inteiro em grego, mas quando a gente está falando aqui de fluxograma e de grego, a gente está falando sobre particípios, que vai ser, na verdade, vários modos a gente vai precisar para falar sobre o particípio, mas já tocando aqui, quando a gente percebe dois subordinados, aliás, dois particípios como a gente tem aqui, permanecer, comendo e bebendo, ou seja, até mesmo no grego, o particípio ele nos ajuda nesse sentido, em já perceber essa subordinação já de cara, assim, né, graficamente, porque a gente sabe que os particípios necessitam estar ligados a um verbo principal. Bom, foi o que eu pude falar, ainda tem muita coisa para falar do particípio, estou bem interessado em saber quando a gente vai chegar lá, porque vai ser uma sessão bem importante das nossas aulas aqui. Enfim, vamos lá. Comendo e bebendo, par auton. Isso aqui, quando ele traduz como do que eles tiverem, daquilo que parte deles, tá? É essa a ideia, né? O par, aí, com essa ideia, nós temos aqui que é aquilo que está com eles, a ideia do par, na verdade, né? Do parar, essa é a preposição, ela pode ser, quando ela vem como genitivo, que é o caso aqui, exatamente esse, né? Genitivo plural. Então, a preposição parar, quando está relacionada a um genitivo, ela tem a ideia de origem, certo? E é exatamente isso aqui, ó. Par auton. Deixa eu me marcar aqui de uma outra forma para ficar mais claro para a gente. Par auton é exatamente a preposição mais o genitivo, a preposição parar mais o genitivo, que traz então a ideia de origem, certo? A ideia de origem, ou seja, comendo e bebendo do que é deles, tá? Aqui foi traduzido do que eles tiverem. Lembre-se de que eu sempre faço às vezes essas inserções dentro da nossa aula para que a tradução não seja um mistério para você. É importante que quando você vai fazer sua tradução, ou pelo menos que você vai analisar a tradução, não seja algo assim, não sei como foi que o tradutor chegou nessa tradução, não. Eu simplesmente estou vendo ela aqui, estou vendo o grego e ele deve ter dado o jeito dele. Realmente ele deu o jeito dele. Mas a gente precisa entender que jeito foi esse. E eu estou enfatizando isso porque já que eu estou fazendo esse trabalho aqui já há um certo tempo e traduzindo, né, numa base constante, né, de tempo, praticamente quase toda semana eu estou aqui traduzindo, na verdade, para não dizer quase todo dia, a gente acaba percebendo algumas relações da tradução que até mesmo para mim eram estranhas. Então, por exemplo, olhar para algo como esse que o autor olhou, daquilo que parte deles, daquilo que é de origem deles, e ele então traduzir do que eles tiverem, você consegue perceber por que ele chegou aí, certo? E isso ajuda no seu grego, ajuda no seu entendimento, porque basicamente você quer aprender o grego para poder entender como aquilo vai ser transmitido no português
e poder, obviamente, expor e ensinar isso para as outras pessoas. Enfim, tudo isso para dizer o quê? Tudo isso para dizer que quando você for traduzir, busque entender o que o tradutor fez, certo? Você pegou um texto, não despreze aquela tradução. Aquela tradução foi um excelente trabalho que alguém fez na sua frente, né? Às vezes a gente despreza isso. Alguém parou no tempo, tomou um tempo, é isso que eu quero dizer, tomou um tempo, fez aquela tradução, e então você agora tem um material pronto diante de você para que você avalie, às vezes até para gerar algum comentário, talvez alguma crítica se foi uma tradução que não foi tão feliz, mas o produto está ali daquele trabalho. O que eu quero dizer com isso? Alguém já foi na sua frente, você está na vantagem nesse sentido, porque você não precisou tirar isso do zero. Então, tome um tempo para você entender como a tradução foi feita. É claro que tudo isso demanda um pouco de estratégia. Você não vai entender a tradução de toda a Bíblia, mas dos textos que lhe chamam a atenção, de repente o texto que você está trabalhando, na sua exegese, na sua exposição, enfim, preste atenção nisso, porque construções como essas precisam fazer sentido para a gente. Não precisa ser, não é para ser simplesmente uma forma de traduzir que o tradutor escolheu e eu aceito de qualquer forma. Não, a gente precisa cuidar muito sobre isso para que não vire simplesmente uma escolha arbitrária de um tradutor. Muito bem. Gar, porque, voltando aqui para o texto, axios, que é uma palavra importantíssima, cheia de teologia, né? Axios, digno, ho ergates, lembra de ergo, né? De trabalho, então ergates, o trabalhador, digno é o trabalhador. Perceba aqui que a posição do adjetivo é predicativa, o artigo está antes do substantivo, né, e não antes do artigo, então é a posição predicativa, e é por essa razão que é o trabalhador, ho ergates, é digno, como foi traduzido aqui. Tu mis thu, que é do salário, ao tu, do salário dele, ou do seu salário. E aí a gente tem me, então você lembra do me como uma negativa relacionada a verbos que não estão no indicativo. Então, me, não, metabainete, não andeis a mudar. Metabainete, vale a pena olharmos esse verbo. Nós temos aqui metabainete, é um verbo que aparece 12 vezes no Novo Testamento. Então vamos marcá-lo aqui como 12 vezes. 12 vezes no Novo Testamento. E o verbo metabaino vai significar, né, e mudar de residência, como a gente tem aí, mudar, enfim. É essa a ideia que é passada aí, certo? Ir de um lugar para o outro, por exemplo. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e vendo lhe rogaram que se retirasse da terra deles, certo? Então essa ideia de se retirar, né, de passar de um lugar para o outro, é o verbo utilizado aí, metabaino. 1 João 3,14, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, então nós mudamos de um lugar para o outro, metabaino, sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, aquele que não ama permanece na morte. Então assim, essa palavra aí de casa em casa, né, de mudar realmente, de ir de um lugar para o outro, aparecendo aí 12 vezes no Novo Testamento. E aí ele diz, ex oikias, eis oikia, né, de casa em casa, certo? Beleza. O texto aí de Lucas 10, 17, ele aparece como nos lembrando aqui da seguinte palavra com artigo, ho
ergates, ou seja, o trabalhador. Quando nós temos essa ideia de o trabalhador, o que se nos apresenta é que nós estamos falando do trabalhador, como já coloquei, né? O trabalhador como uma classe. Lembra que essa é uma forma de identificação. O trabalhador como uma classe. Então, o trabalhador como uma classe de pessoas é digno do seu salário. É uma chave de identificação. Deu certo? Deu. Então, é isso exatamente. Nós estamos falando do trabalhador como uma classe. Na verdade, a comparação aqui poderia ser chamada da seguinte forma: nós teríamos a classe do trabalhador e a classe dos patrões, certo? Então, é isso que se está dizendo. Aqui são os trabalhadores, aqui os patrões. É como se os trabalhadores estão sendo chamados a atenção aqui, dentro desse texto, a partir da sua classe. O trabalhador é digno do seu salário. A classe dos trabalhadores, o trabalhador como uma classe, é digno do seu salário. Então, por isso, essa ideia do artigo genérico, do artigo categórico. Ele traz uma categoria aqui para a gente pensar no ergates, no trabalhador, como uma classe. E o artigo tem a função de trazer à tona essa ideia de classe aí, como a gente salientou. Beleza. Vamos então para um outro texto. O texto agora de João 2, versículo 25. João 2, versículo 25. Vamos lá. Kai hoti. Vamos aqui. Kai hoti o reian eichen hinatis martirese peritu anthropo autos gar eginoken ti en to anthropo. O texto de João 2,25: e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Vamos lá entender esse texto aqui diante de nós. Kai, e vamos colocar aqui em amarelo, Kai e o não, e aí nós temos aqui o reian, que não tinha, na verdade, nós temos aqui o eichen, que vem do verbo erro. Então, lembra do que eu falei sobre tradução, né? A gente precisa entender como uma tradução chegou àquela conclusão. E aí nós temos eichen, não tinha necessidade, ou aqui foi traduzido como não precisava, mas você tem que entender, olha, eichen tinha reia, necessidade. Professor, mas é óbvio, quem tinha necessidade precisava, certo? Mas primeiro a gente faz a parte mais, vamos dizer assim, mais hard, né, da tradução, a parte mais complexa, para que a tradução não precise ficar ali tão bonitinha, tão sofisticada. Depois você passa uma mão nela para que ela fique com um bom estilo. Mas a primeira tradução que você faz precisa ser uma tradução bem literal mesmo, por mais estranha que ela fique, assim, por mais feia que ela fique, né? Por mais sem estilo que ela pareça. Mas é a forma como a gente precisa trabalhar assim, senão a gente vai se perder no meio da tradução. Enfim, então ele não precisava hinatis, de que alguém, martirese, de que alguém, aqui o martirese, tudo isso aqui lhe desse testemunho, tá? Lhe desse testemunho. Foi traduzido aqui como o dar testemunho, né? Ou que ninguém lhe testemunhasse, martirese traz essa ideia aí ao verbo para testemunhar. Testemunhar a respeito, peri, com genitivo, a respeito do anthropo, a respeito do homem. Gar, porque, autos, ou seja, ele mesmo, que o pronome enfático,
egnosken, ele mesmo sabia, ti, o que era, e aí nós temos o que estava, o que era, ento anthropo, e aqui foi traduzido como a natureza humana. É interessante aqui porque o que estava no homem, literalmente, é isso que está aí colocado, e a Almeida Revista Atualizada traduziu o que era, o que sabia o que era a natureza humana. Bom, a gente pode pensar muito aqui sobre isso, mas basicamente a gente precisa chamar a atenção sobre o artigo to anthropo. Por que a gente precisa lembrar dele? Porque nós estamos falando aqui da humanidade como uma classe, certo? Então nós temos aqui a humanidade e aí a gente tem a classe da humanidade. A gente está falando disso, certo? Quando a gente fala de humanidade, quando se fala sobre o homem. Anthropo, ok? É a isso que se está referindo quando nós temos aqui o to anthropo, certo? É a essa ideia aqui de classe de pessoas, certo? De categoria. E o que Daniel Wallace nos diz é o seguinte: embora geralmente hoje o uso do masculino homem, quando se fala homem como um genérico para a humanidade, não seja tão aceitável em alguns meios, né? Então algumas pessoas têm dificuldade com essa ideia de dizer o homem chegou à lua, né? Então a ideia é dizer que a humanidade chegou à lua, ou melhor, o homem precisa aprender a cuidar mais do meio ambiente. Quando se fala disso, você está dizendo que a humanidade precisa, mas em alguns meios essa ideia do homem como um genérico para toda a humanidade acaba gerando em algumas pessoas aquele senso de politicamente correto, de que isso é machismo e tal, não sei o que. Tem todo esse, como se diz na internet, né, todo esse mimimi aí sobre essa questão. Mas o que Daniel Wallace nos diz é que, embora isso não seja aceitável em alguns meios, e aqui eu dei até uma adaptada, porque ele na explicação dele lá no inglês, ele diz que no inglês isso já nem se fala mais, por conta de toda essa parte aí, eu imagino, né, do politicamente correto, enfim. Então ele diz, embora isso não seja tão aceitável em alguns meios, enfim, eu adaptando aqui dele, não traduzir anthropos como homem, ou anthropos, melhor dizendo, né, como homem, aqui seria perder o ponto que o autor quis fazer. Então, se eu olhar para esse texto e não traduzir como homem, Jesus sabia o que era o homem, o que estava no homem, o que estava na natureza humana. E, inclusive eu nem chamei tanta atenção aqui para a tradução como deveria. A tradução ela já fez esse favor para nós de nos fazer entender que ele está falando de uma classe, de algo geral, né, de uma categoria. Então, isso quer dizer que o tradutor ele olhou para esse artigo, já entendeu esse artigo como genérico, como de categoria, e fez uma categoria na sua tradução, colocando a natureza humana, certo? Ele fez essa generalização quando ele coloca assim. Mas o ponto que eu quero salientar aqui é que não traduzir isso como homem ou como natureza humana, e na verdade que natureza humana faz sentido, mas se a gente traduzisse ainda como porque ele mesmo sabia o que estava ou o que era o homem, isso ainda deveria fazer sentido para a gente, porque ele está generalizando, ele está pegando o texto, o artigo, ligando a um substantivo abstrato, aliás, ligando a um substantivo, fazendo desse substantivo uma categoria. Bom, o que mais ele vai dizer? Ele vai dizer para a gente que imediatamente depois desse pronunciamento, né, de Jesus, sobre o entendimento de Jesus, sobre o homem, o que Jesus entendia sobre o homem, ele sabia o que estava no homem, sabia o que era o homem, o evangelista introduz os leitores a um homem. Ele vai falar de um outro homem, em particular que cabe nessa descrição de depravação.
que seria, no caso, o Nicodemos, né? Um homem chamado Nicodemos. Quando diz lá, havia entre os fariseus um homem. Então traz já uma outra categoria, né? Uma categoria sobre o homem. Enfim, ele sabia que dessa necessidade do homem, né? Do homem pecador e tudo isso. E aí logo depois ele fala de Nicodemos também como esse homem aí. Enfim, a gente poderia salientar ainda mais sobre esse texto. Vamos ficar por aqui nesta aula. Espero que você tenha gostado e até a próxima, se Deus quiser, que é quando a gente vai continuar tratando aí sobre o artigo genérico, né? O artigo categórico, o artigo com uma classe. Valeu, até mais.